Alguns dias atrás eu fui surpreendido por uma notícia que me chamou muita atenção. Os principais veículos de notícias sobre criptomoedas estavam informando que um site que dava Bitcoin de graça lá em 2009 estava de volta. Basicamente, é uma plataforma que em 2009 dava 5 Bitcoins toda vez que você completava um CAPTCHA. Isso, hoje em dia, equivale a mais de $1 milhão. Só corrigindo a informação na hora da edição aqui, pessoal. Na notícia da Livecoins dizia que 5 Bitcoins por usuário estavam dando mais de $1 milhão. Só que na cotação atual, na realidade, 5 Bitcoins estão para $349 mil. Então pode continuar com o vídeo. E cara, esse site tá de volta? Quanto é que ele tá ganhando? Eu vou ver junto com vocês. Bem, isso não deveria chamar a atenção de outra pessoa senão de mim, que há anos participo de várias formas de ganhar Bitcoin de graça. Já vi ganhar muitas recompensas que realmente hoje em dia não são mais dadas. Só que um cara que distribuía o equivalente a $1 milhão voltou realmente com esse site. A gente vai analisar junto, porque existiu uma contagem regressiva no site que terminou e chegou a minha hora, cara. Vamos clamar aqui Bitcoin e ver quantos milhões a gente vai receber. Bem, mas antes da gente analisar esse site, começar a clamar Bitcoin, vamos entender que história é essa de site dando $1 milhão. Olha, o Bitcoin nasce lá em 2008, num cenário que foi positivo para ele, eu acredito, porque em meio a uma grande crise financeira que estava acontecendo nos Estados Unidos. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. We're now down 43%. Crise essa que demonstrava a fragilidade desse tipo de investimento, principalmente numa moeda que ela é inflacionária, né? Ela pode ser imprimida ali aos lotes. E nasce o Bitcoin com uma ideia diferente, basicamente com um limite de 21 milhões de unidades, com a capacidade ali de trazer segurança através de mineração de blocos e outras coisas diversas, onde o Bitcoin juntava diversos tipos de segurança em um único ativo. Logo após, em 2009, a gente tinha a opção de não só comprar Bitcoin, tá? Mas agora também ganhar Bitcoin de graça. Nessa época, um cara chamado Jack Dorsey lançou um site bastante interessante. Você está vendo na tela o que foi a primeira faucet de Bitcoin que existiu. Basicamente, ao entrar nesse site, eles prometiam que você pudesse clamar diretamente para sua carteira Bitcoin gratuitamente. Olha só, 5 Bitcoins inteiros eram dados toda vez que você cumpria essa tarefa muito simples. E pode parecer loucura, né? Até mentira, visto que um Bitcoin hoje equivale a 69, 70 mil dólares. Só que naquela época não valia tanto assim, tá aqui a cotação de Bitcoin lá em 2009. Como você pode ver, em 2009 o Bitcoin não valia nada, né? Tá ali, ó, o maior valor por ano, né, do Bitcoin em cada ano. Em 2009 era muito fácil, né, dar essa recompensa. Mas mesmo assim, esse site ficou marcado, porque anos depois foram surgindo outros sites com essa mesma ideia, de permitir que a gente pudesse ganhar Bitcoin de graça fazendo algumas tarefas. Aqui mesmo no canal, desde 2018, eu trago diversas plataformas que têm essa ideia de ajudar a comunidade e de permitir, né, que a gente consiga ganhar alguns Bitcoins. É claro que dando menos e fazendo com que a gente faça mais tarefas, né, envolvendo ali propagandas, gamificação, né, estratégias e um monte de outras coisas. Mas essa foi a primeira vez que a gente teve o primeiro contato com a faucet de Bitcoin, o que no futuro teríamos diversas outras opções de outras criptomoedas e por aí vai. Mas a lenda retornou, veja só, notícias começaram a surgir que o mesmo rapaz, o Jack Dorsey, como vocês podem ver aqui, ó, teria disponibilizado na mesma página, beleza, o domínio BTCDay, esse countdown, ou seja, ali uma contagem regressiva de alguns dias e algumas horas para a gente receber de volta a tão sonhada primeira faucet de Bitcoin. Veja só, a Livecoins postou: Bitcoin de graça. Block de Jack Dorsey vai relançar o famoso Bitcoin Faucet para distribuir BTC grátis. E a gente poderia muito bem só esperar esse dia chegar, mas em vez disso, por que não descobrir qual seria a recompensa antes do dia 6 chegar? Dessa forma, a gente entenderia se realmente valeria a pena, né? Cara, será o que a gente vai ter que fazer agora? Qual estratégia? Quanto é que a gente vai ganhar? Enquanto muita gente estava lá olhando aquele countdown, um usuário, beleza? Muito curioso, chamado de Mork1E. Eu vou deixar aqui o perfil dele no Twitter e todos os créditos a ele, porque ele foi lá e descobriu pra gente qual que seria a recompensa, ou se teria alguma recompensa, né? Vamos entender aqui o que ele fez, beleza? Qual o caminho ele traçou para descobrir qual seria a surpresa no fim daquele tempo que estava em contagem regressiva. A primeira coisa que esse usuário fez foi fazer um ping.
beleza? Então ele foi lá no domínio e traçou um ping para ver qual que seria a resposta. Para quem não sabe o que é um ping, você pode em qualquer site agora mesmo identificar se essa plataforma está online e o que ela responde através do seu painel de comando, tá? Basta você dar o ping para o domínio e você tem uma resposta com o IP. Todos esses domínios, né, por exemplo, facebook.com, x.com, youtube.com, eles na verdade são números, beleza? Basicamente o que a gente faz com as letras é acessar os números que estão por trás ali daquele servidor que a gente vai ter as respostas ali do site que a gente acessa. Dando o ping lá no site que é o btc.day, esse usuário teve uma resposta que foi o seguinte, o ping 151.101.129.49. Ele descobriu que com esse ping ele tinha uma resposta que dava para um site chamado fastly.com. Abrindo fastly.com, como você pode ver, aqui se trata de uma plataforma onde você pode criar sites e aplicativos rapidamente. É como se fosse uma hospedagem, onde você pode colocar os arquivos do seu site e outras pessoas vão conseguir acessar ele a partir daí. Eu nunca tinha ouvido falar desse site antes, e o Mork também não, né, que estava fazendo essa análise, mas a gente já tinha ouvido falar de uma alternativa muito interessante que era o Vercel. O Vercel eu já indiquei aqui no canal, que é uma plataforma onde você pode subir ali o seu site gratuitamente e permitir que ele fique online para outras pessoas acessarem. Então, ele julgou, né, que como essas plataformas fossem muito parecidas, logo esses sites poderiam ter os mesmos links de implantação que são personalizados, né, como acontece lá no Vercel. Os links de implantação nada mais são do que uma forma que essas plataformas, né, que a gente sobe os nossos sites, utilizam para identificar cada projeto, né? Então, normalmente você vê um link, mas existe um link padrão que essas plataformas usam para diferenciar, para personalizar, onde você também pode acessar essas plataformas através desses links personalizados. E bingo! Experimentando algumas combinações, olha só, ele encontrou o btc.day.global.prod.fastly.net, ou seja, realmente estava hospedado dentro do Fastly esse site, né, essa página que a gente iria ver somente no dia 6/4 de 2026. Olha só, eu mesmo acessei esse link, né, que ele encontrou e olha onde a gente cai, cara. Exatamente naquela página, beleza? A mesma página que estava com countdown, agora está aqui aparecendo, né? Uma visão que a gente consegue encontrar também acessando o domínio oficial, que é o btc.day. Só que você pode perceber que acessando a página, a gente não vai para o mesmo link, né? Então ele já muda o link de novo, ele traz alguns números.cloudfront.net. Com esse link ele percebeu o seguinte, que existia uma configuração para que qualquer endpoint, ou seja, qualquer acesso que fosse inválido dentro da plataforma ali da Fastly, levasse para essa página, tá? Que era uma página, uma landing, né? Uma página inicial, uma página de exemplo que deveria ser acessada sempre que alguém entrasse em outro link. Era um redirecionamento padrão. Só que ele seguiu um palpite, tá? Basicamente, ele imaginou que já teria um aplicativo pronto, ou seja, a Faust já estava pronta em algum lugar. A gente só não conseguia acessar ainda por causa desse redirecionamento. Então, talvez, só talvez, seria possível a gente ver a Faust, identificar qual era a recompensa antes do countdown terminar, antes daquela contagem regressiva chegar finalmente no dia 6, às 12 horas da noite. Só que aí tinha um trabalho muito complicado, descobrir qual era esse arquivo, aonde estava esse site, como que a gente poderia identificar, beleza? Essa plataforma antes de ficar disponível pra gente. Ele utilizou um sistema chamado Seclist, tá? Que nada mais é do que uma ferramenta testadora de segurança. Então ela vai fazer uma análise ali em todos os arquivos, né, que podem incluir padrões de dados, beleza? E ele analisou, utilizando esse sistema, mais de 20 mil arquivos, cara. Então ele analisou muita coisa até encontrar algo, né, que fosse ali realmente relevante, que parecesse com o que ele desejava, que era a página final da Faust, que chegaria no dia 6. E olha, ele chegou a 2 arquivos, cara. Um arquivo chamado live.html, ou seja, ao vivo.html, e o DS Store. E é claro que, tipo assim, entre esses 2 arquivos, o live.html chamava muito mais atenção. E ele foi lá e abriu esse live.html para ver o que tinha. E olha só, eu vou abrir o live.html com vocês aqui e ele tá mostrando uma página 404. Só que no dia que o Mork acessou a página, ela mostrou exatamente isso aqui, ó. Que era uma página informando que a gente chegou no Bitcoin Day, certo? Hoje, no dia 6/4. E aí, tem algumas coisas escritas aqui que são o seguinte: Cash App, que é um site, né, onde a gente consegue lidar com valores, né, com dinheiro. Square,
e BitKey. O que é isso, cara? Vamos clicar em cima pra gente ver. Olha só, nós chegamos numa página que tem um CAPTCHA, assim como lá em 2009, quando o site nasceu, tinha um CAPTCHA pra gente receber Bitcoin. E aqui nessa página, olha só, tem uma torneirinha informando $1 milhão em Bitcoin. Será que a gente vai ficar rico agora? Vamos aqui arrastar, olha só o CAPTCHAzinho, tá falando pra gente que a gente conseguiu. E agora nós vimos para outra página. O que essa página diz? Vamos traduzir pra gente ver. Olha só. Pague com Bitcoin em vendedores do Square e ganhe $25 em Bitcoin. Vou clicar aqui em receba seus Bitcoins e vamos ver para onde que a gente vai. Então nós vimos para uma página, cara, de um aplicativo chamado Cash.app. E aí, felizes ou tristes diante dessa situação? Basicamente, galera, o Jack Dorsey, que construiu nada mais nada menos do que a primeira forma de receber Bitcoin gratuitamente, lá em 2009, implantou uma pegadinha. Só que dessa vez ele deixou de fazer no dia 1º de abril para fazer no dia 6, tá? Não, ele não faria isso comigo. Isso não se passa de uma propaganda, pra gente baixar um aplicativo que a gente pode pagar Bitcoin com ele. Não tem Bitcoin de graça, por mais que esse aplicativo tenha uma recompensa ali quando você deposita e utilize ele. Só que, infelizmente, né, a gente foi enganado pelo primeiro criador de Faucet do mundo, o Jack Dorsey. E agora? As notícias vão mudar? Acredito que sim. Está informando realmente essa pegadinha que a gente passou. Só que não fica por aí, tá bom? Felizmente existem formas realmente gratuitas de você ganhar Bitcoin e no canal eu mostro diversas opções como essas. Jogos realmente Faucets, né, que tem a mesma ideia ali que tinha, né, esse site do Jack Dorsey em 2009. Airdrops, que são uma forma de você incentivar novos projetos e receber recompensas por isso. Eu recebi já milhares de reais utilizando airdrops e até formas de renda passiva, como por exemplo programas que te pagam um valor fixo mensalmente só por você deixar eles instalados na sua máquina. Para isso você vai acessar o site que em 2026 age da mesma forma que o site de Jack Dorsey agia lá em 2009. Mas mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Mork, que ele realmente é o principal responsável por fazer toda essa pesquisa e descobriu tudo isso antes do dia 6, em vez da gente ficar esperando ali, né, quando é que essa página ia mostrar essa pegadinha aí. Ele fez toda essa análise e se empenhou para descobrir, né, qual era a ideia do Jack Dorsey. Infelizmente, todas essas notícias, né, da Livecoins, né, da Binance e outros sites de notícias só ajudaram que esse cara conseguisse fazer uma das maiores propagandas no BTC Day. E aí, cara, o que tu achou? Se sentiu enganado? Infelizmente, a gente perdeu uma grande chance de 2009, né, 2010 ali, eu acho que ela foi parar em 2012, se eu não me engano, de receber grandes recompensas para o que hoje seriam milhões de dólares. Eu quero saber aqui nos comentários o que você acha, né? Simplesmente o cara fez uma das maiores jogadas de marketing, aproveitando, né, do nome dele, que estava aí ligado à primeira Faucet de Bitcoin que existia. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, não esquece de acessar o link do site aqui embaixo, que realmente vai te dar plataformas que pagam Bitcoin de graça. No mais, aquele abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.